Lisboa. Lisboa tem uma forma de se encontrar dentro de si muito antes de você se aperceber disso, instalando-se silenciosamente nos espaços onde as emoções e as memórias se entrelaçam, mesmo que nunca tenha percorrido as suas ruas antes. Há uma ternura na luz que se derrama sobre a cidade. Uma espécie de paciência luminosa que transforma esquinas comuns em convites discretos para sentir em vez de simplesmente ver. O ar transporta um calor que não é apenas físico, mas também espiritual, como se o passado e o presente respirassem juntos, oferecendo fragmentos de histórias que, de alguma forma, parecem parcialmente suas. Algumas ruas pulsam com um ritmo tão suave que ecoa como um coração, constante, humano, impossivelmente familiar, lembrando-o de momentos que você não sabia que tinha esquecido. Em outros lugares, a brisa recolhe vozes distantes, entrelaçando-as em cenas que despertam algo profundo e nostálgico, despertando um anseio que você não consegue nomear. A cidade abraça-o sem jamais o enclausurar, romântica de uma forma que se sente honesta, íntima, sem esforço, nostálgica não pelo que foi, mas pelo que poderia ser. Você começa a perceber cores como emoções, texturas como vestígios de vidas vividas plenamente, e o tempo em si como algo mais suave, mais lento, quase compassivo. Nada aqui busca a sua atenção. Ainda assim, tudo parece entender você, como se a cidade estivesse à sua espera para que a notasse ao seu próprio ritmo. Lisboa não clama, ela se inclina, sussurrando para as partes de você que anseiam por uma beleza que se sente vivida, ternurenta e verdadeira. E nesse puxar silencioso e irresistível, encontramos a nós mesmos atraídos para os 5 lugares imperdíveis para descobrir a alma de Lisboa. Torre de Belém. Há um momento, logo quando a luz se suaviza sobre o rio Tejo, em que a Torre de Belém deixa de ser um mero monumento e transforma-se numa memória que emerge das águas, um lugar onde a alma de Lisboa se revela no brilho sereno da maré. Ao caminhar em direção à torre, segue um caminho ladeado por palmeiras e aves marinhas, enquanto o aroma quente de pastéis de nata recém-assados flutua da lendária pastelaria de Belém, misturando-se perfeitamente com a brisa do rio e conferindo a toda a aproximação uma calorosa autenticidade local. Dentro, o eco dos passos preenche corredores de pedra outrora percorridos por marinheiros que confiavam nos rinocerontes esculpidos, cordas e esferas armilares da torre para os protegerem em jornadas incertas através do Atlântico. À medida que sobes as estreitas escadas em espiral e passas por janelas em forma de flecha,
O interior transforma-se de câmaras sombrias, outrora utilizadas para armazenamento e defesa, em terraços arejados, onde o horizonte de Lisboa se desdobra numa panorâmica deslumbrante. Na sala do governador, varandas esculpidas com delicados motivos marítimos emolduram o rio como um mural em movimento, revelando como até esta fortaleza defensiva foi moldada com uma surpreendente sensação de arte e graça. Dica de viagem: compre o seu bilhete para a Torre de Belém online. As filas podem ser longas e evitar a espera permite que desfrute de mais tempo a explorar a beira do rio e a captar imagens limpas e tranquilas. Praça do Comércio. A Praça do Comércio irrompe na vista como um colossal cenário cinematográfico, aberta, luminosa e emoldurada pelo cintilante Rio Tejo, tornando-se um dos marcos mais reconhecíveis de Lisboa. A simetria audaciosa da praça, as vibrantes fachadas amarelo canário e o imponente arco da Rua Augusta atraem o olhar para cima, revelando exploradores esculpidos, divindades e figuras históricas que ancoram o espaço na grandiosa narrativa de Portugal. Aqui, o ritmo de Lisboa sente-se inconfundivelmente vivo. Ciclistas deslizando ao longo da orla, artistas a animar as arcadas e a brisa do oceano a reconfigurar a paisagem sonora a cada passo e riso distante. À medida que avanças mais profundamente na praça, a harmonia arquitetônica torna-se ainda mais impressionante. Longas galerias arcadas, sustentadas por colunas de pedra, tetos abobadados a captar fragmentos de luz e arcos que sussurram sobre o renascimento da cidade após o grande terremoto de 1755. Dentro destes corredores sombreados, os detalhes surgem lentamente. Capitéis esculpidos, suavizados pelo tempo, azulejos tradicionais escondidos em cantos silenciosos e portas de madeira ornamentadas que outrora acolhiam mercadores, oficiais e enviados reais que chegavam pelo rio. As pessoas que por aqui passam hoje dão à praça o seu pulso. Locais a atravessar nas suas rotas diárias, idosos a parar para trocar histórias sob os arcos e trabalhadores a reunir-se perto de cafés históricos que serviram gerações de lisboetas. E à medida que a luz do dia se apaga, toda a praça desliza para um brilho dourado, transformando o arco num fundo luminoso e convertendo a praça numa cena natural que parece feita para um plano final, majestoso, num filme de viagem. Dica de viagem. Para as melhores filmagens, começa a gravar a partir dos pilares à beira-rio e anda para trás em direção ao arco. Este movimento revela a totalidade da escala e simetria da praça num suave e cinematográfico movimento. Bairro de Alfama. Alfama ergue-se ao longo da encosta oriental de Lisboa como um vasto cenário cinematográfico. O seu labirinto de ruelas, escadarias e miradouros, formando uma das paisagens urbanas mais visualmente impressionantes da Europa.
Este é o único grande bairro que sobreviveu intacto ao terremoto de 1755, tornando-se um raro e vivo esboço da antiga Lisboa, repleto de arcos mouriscos, estreitos corredores de pedra e fachadas de azulejos esculpidos que resistiram ao tempo e aos impérios. Cada rua parece uma história em movimento. Elétricos a rangem em curvas impossíveis, locais a conversar pelas varandas e músicos a afinar guitarras nas soleiras das portas, enquanto o som ressoa naturalmente pela estreita arquitetura. E aqui está uma dica sutil que os locais juram. Siga os caminhos que descem em vez de subir. Os íngremes aclives de Alfama podem drenar rapidamente a sua energia, mas navegar de cima para baixo mantém a jornada suave e permite que cada miradouro se desdobre sem esforço diante de si. A comida ancla a experiência. Sardinhas grelhadas a sibilarem em pequenas grelhas ao ar livre, aromas defumados subindo entre os edifícios e tabernas a servirem petiscos tradicionais que carregam o coração da cozinha caseira portuguesa. A natureza entrelaça-se subtilmente na malha urbana, terraços com árvores cítricas, gatos vadios a descansar em praças iluminadas pelo sol e brisas marítimas a subir pela encosta do Tejo, refrescando o que poderia ser um denso labirinto medieval. E dos miradouros, o bairro desce pela encosta em camadas de telhados e texturas, uma assinatura visual de tirar o fôlego que nenhum outro bairro de Lisboa consegue replicar. Elétrico Ventioso. O elétrico 28 ruidoso serpenteia por Lisboa como uma cápsula do tempo em movimento, percorrendo declives, falésias e esquinas impossivelmente apertadas, como se conhecesse os segredos mais antigos da cidade de cor. A brilhante carruagem amarela, introduzida no início do século XX, ainda circula com interiores de madeira originais e engenharia vintage, fazendo com que cada viagem pareça um passo para dentro de um pedaço preservado do passado de Lisboa. À medida que sobe para a Graça, mergulha por Alfama e desliza pasto a Sé Catedral, a cidade revela-se em quadros em mudança, janelas a abrir, fachadas azulejadas a passar rapidamente e a luz do sol a espalhar-se pelos trilhos. Os locais costumam sugerir embarcar no elétrico a partir do terminal em Campo de Ourique em vez do centro, pois assim encontrará realmente um lugar para se sentar e evitar as paragens centrais cheias de turistas. Dentro, o aroma de madeira polida mistura-se com o som das rodas a ranger contra as curvas íngremes, enquanto do lado de fora a roupa agita-se nas varandas e as crianças acenam como se estivessem a cumprimentar um velho amigo que passa. Flores silvestres crescem ao longo de certas bordas de trilhos, pombos levantam voo perto das praças, e a brisa do Tejo ocasionalmente varre as janelas abertas, fundindo a natureza ao ritmo mecânico da viagem. E quando o tram 28 chega à Baixa, Lisboa parece ao mesmo tempo cinematográfica e íntima, como se tivesse viajado não apenas por bairros, mas pela alma multifacetada da cidade. Mosteiro dos Jerônimos. O Mosteiro dos Jerônimos ergue-se como o pináculo da arquitetura manuelina, um estilo exclusivamente português
caracterizado por simbolismo marítimo, intrincadas filigranas de pedra e uma ambição estrutural que levou a engenharia do século XVI aos seus limites. A fachada do mosteiro é um estudo em meticulosa artesania. Motivos esculpidos de cordas, agrupamentos botânicos, emblemas celestiais e pináculos detalhados que demonstram uma precisão de talha em pedra sem igual para a sua época. No interior, os claustros formam uma obra-prima geométrica, onde arcos, colunas e abóbadas nervuradas interagem com a luz natural que muda, criando uma tapeçaria dinâmica de sombras que evolui ao longo do dia. Historiadores de arquitetura costumam recomendar uma visita no final da manhã, quando o sol está alto o suficiente para iluminar as esculturas superiores do claustro, revelando motivos subtis, nós marítimos, padrões de coral e plantas exóticas, que permanecem ocultos em luzes mais suaves. A acústica do mosteiro foi engenhosamente projetada, permitindo que a música coral ressoe através da nave com uma clareza quase etérea, transformando cerimônias religiosas em experiências imersivas e multissensoriais. Para além da arquitetura, os jardins alinhados com palmeiras e os caminhos serenos criam um amortecedor natural em relação à movimentada zona ribeirinha, atraindo pássaros, borboletas e flores sazonais que suavizam a escala imponente do monumento. Dica de viagem. Antes da sua visita, baixe um guia simples de motivos manuelinos. Tê-lo no seu telefone ajuda a decifrar as esculturas, como cordas torcidas, esferas armilares e flora marítima, que a maioria dos turistas passa sem notar.